Ok, queridos irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no livro do profeta Jeremias. Agora nós estaremos considerando o capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. E os irmãos que nos acompanham, que assim compartilharam mais pedidos aqui conosco, no final do nosso culto estaremos orando por vocês. Está conosco também a nossa irmã Inacinha. Louvado seja Deus, minha irmã, nós oramos pelo seu filho, mas iremos orar novamente. E queremos agradecer também por Dona Cida, mãe do Ramon, que está conosco também nessa noite. Deus abençoe a sua vida, Dona Cida, nosso irmão Pedrão e toda a família. Vamos, queridos, então, ler livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, eu gostaria de, nesta noite, a partir desse texto que nós lemos, falar sobre a intervenção de Deus nas nossas vidas. Na história do reino de Judá, após a morte de Salomão e a divisão do seu reino, houve, queridos irmãos, 4 declínios religiosos e 3 avivamentos no povo. Josias foi o último rei bom, como descreve aqui a participação dele no texto que nós lemos. No seu reinado aconteceu o bem conhecido reavivamento, ocasionado aí pelo descobrimento do rolo da lei. Este foi o último reavivamento que o povo de Israel vivenciou. Depois disso, queridos, a história dos judeus é muito caracterizada pelo declínio político que eles vivenciaram, o declínio moral e religioso, que inclusive era constante, culminando inclusive no exílio babilônico, pois pela maneira que o povo estava vivendo, Deus disse: olha, eu vou enviar vocês subjugados a uma outra nação para vocês ali serem tratados, o que de fato ocorreu. Este período final do declínio foi o período em que o profeta Jeremias foi convocado, queridos irmãos, por Deus para exercer o seu ofício profético, inclusive num tempo muito infeliz da nação de Israel, ou seja, o exílio. O reavivamento de Josias já tinha acabado e seus resultados tiveram curta duração. O declínio final estava de fato aí a caminho daquele povo. Quando o profeta foi chamado por Deus, ele foi intimado
e o texto que nós lemos deixou isso muito claro, a transmitir uma mensagem de condenação e não de salvação. Diga-se de passagem. Através de todo o seu longo ministério, de mais de 40 anos, sua pregação ao povo de Israel refletiu este tema de juízo, de tratamento de Deus mesmo àquela nação que tinha vivido esse declínio político, moral e religioso. Entretanto, queridos irmãos, o que eu desejo na mensagem de hoje é considerar algo pessoal na vida do profeta e não o seu ministério propriamente dito. Por isso, eu quero falar nessa noite sobre a intervenção de Deus na vida do profeta Jeremias e os resultados dessa intervenção, e assim destacar o que podemos aplicar às nossas vidas no final da mensagem de hoje. Então, permita-me, de início, destacar a intervenção divina na vida do profeta e os resultados que essa intervenção trouxe à vida do profeta Jeremias. Então, mais uma vez, veja comigo os versos de 1 a 5, que diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, ou seja, a Jeremias, nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então veja aí esse pano, né? O final do reinado de Josias, passando pelos seus filhos, que sucedeu até o exílio. Aí veja agora o verso 4, de Jeremias. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, a gente percebe aqui como intervenção divina, que a intervenção de Deus na vida do profeta Jeremias, ela mudou a direção da vida do profeta. Mas essa intervenção só é compreendida se eu e você considerarmos o fato do verso 1. Pois quando diz, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, ou seja, Jeremias era filho de Ilquias, que era o quê? Sacerdote. Então era comum que, ao passar o ofício do pai, Jeremias fosse o quê? Um sacerdote. Mas veja que Deus vem na vida do profeta e muda a direção dela. Ou seja, ao invés de se tornar um profeta, Jeremias se tornou, ao invés de Jeremias ser um sacerdote, Deus interviu, mudando a direção da vida dele, o fazendo ser o quê? Um profeta. Ou seja, Jeremias era de uma linhagem sacerdotal, como vimos aí no verso 1. Um homem podia ser sacerdote, queridos, por direito de nascimento, ou seja, era sim o rumo que Jeremias iria tomar. Entretanto, Deus o tornou profeta. E é interessante pensarmos nisso, tá, queridos? Por quê? Porque só era profeta alguém que fosse vocacionado por quem? Por Deus. Era Deus quem vocacionava. O sacerdote não, o sacerdócio não. Ele era assim, passado de geração em geração por essa linha aí, essa linhagem sacerdotal, por essas famílias. Entretanto, o ministério profético só era mesmo dado àqueles que o Senhor vocacionava. Ou seja, Jeremias sai da direção de sacerdote para se tornar o quê? Um profeta. Ou seja, ele sai dessa linhagem sacerdotal e se torna um profeta. E os versos 4 e 5, como lemos, e permita-me repetir, diz, né? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, aí veja aí, queridos, te consagrei e te constituí o quê?
profeta às nações. Então, veja aqui que Deus lhe anuncia essa mudança como uma razão para a sua utilização. Ou seja, Deus não mudou a direção do profeta Jeremias por qualquer motivo, não. Deus diz, olha, eu vou te constituir profeta às nações, porque você será o meu porta-voz às nações. É fantástico porque os critérios dessa mudança também nos é revelado. Veja aí o verso 5, né? Veja aí quando diz, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te o quê? Consagrei, e te constituí, ou seja, te dei por profeta às nações. Que critérios aqui para a mudança nessa vida do profeta, pela intervenção divina, eu e você podemos enxergar aqui? Primeiro, a própria escolha do Senhor. Ele diz aí que ele escolheu antes que ele saísse da madre. Deus o escolheu. Então veja aí a escolha divina, mas não apenas a escolha, a consagração também divina. O Senhor diz, olha, te consagrei, te santifiquei. E ainda, além da escolha e da consagração divina, perceba aí a instituição divina. Ou seja, eu te dei, eu te fiz, eu te constituí profeta às nações. É fantástico, queridos, porque a tarefa de Jeremias não seria fácil. Entretanto, os verbos aqui utilizados asseguravam-lhe a nova direção divina para a sua vida. Pois lembre-se que Jeremias iria trazer uma mensagem de condenação, então aí já era um negócio difícil. Para um povo, irmãos, que era duro de coração. Um povo que já tinha ouvido outros que o Senhor tinha levantado e não tinha obedecido. Aí agora o Senhor diz, cansei de vocês, o negócio agora vai ser de condenação, vai ser de juízo. Aí Deus levanta Jeremias, veja a tarefa dele. Proferir uma mensagem de condenação, de juízo. Segundo, há um povo difícil de ouvir, um povo duro, desobediente. Mas não só esse povo, mas as nações. Apesar de toda essa dificuldade, queridos, na tarefa de Jeremias, esses critérios que a intervenção divina mudou a vida do profeta, deixa claro que ele seria bem-sucedido, porque Jeremias não se fez profeta, foi Deus quem o fez profeta. Foi Deus quem o escolheu, foi Deus quem o consagrou, foi Deus quem o instituiu. É como se Deus tivesse, olha Jeremias, você vai enfrentar uma barra, meu santo, mas vá adiante, porque eu vou na sua frente. Não se preocupe, eu estarei com você. Então, em primeiro lugar, a intervenção divina mudou a direção da vida do profeta. Veja aí, verso 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, o quê? Falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas, o quê? Palavras. Então, se num primeiro momento a intervenção divina mudou a direção da vida do profeta, em segundo lugar, a intervenção divina mudou o conceito próprio da vida do profeta. A modéstia de Jeremias, queridos, o leva a recusar essa posição que Deus assim instituiu na vida dele. Veja o verso 6 mais uma vez. Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma o quê? Criança. A garantia misericordiosa que Deus lhe deu de que permaneceria ao seu lado, zelando por ele e o capacitando, era quem o conduziria ao trabalho, queridos irmãos. Por isso o verso 7 diz aí, o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Eu acho interessante isso aqui, né? Deus já determinou. Meu santo, não é o que você quer, é o que eu quero. Você vai.
E ele continua: e tudo quanto eu te mandar, você irá falar. Aí o verso 8 é confortante, né? Porque o Senhor diz: olha, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diante dessa verdade, queridos, aqui, do cuidado do Senhor, zelando pela vida do profeta, capacitando ele e conduzindo ele no seu trabalho, a gente pode pensar que ele não deveria fazer objeção dizendo ser uma criança. Por quê? Porque ele será um profeta enviado por Deus, o que diz o verso 7. Ele não deveria, queridos irmãos, fazer objeção a encontrar-se com muitos inimigos e com uma grande oposição, porque certamente se levantaria. E por quê? Porque Deus seria o protetor dele, como diz o verso 8. E ele não deveria fazer objeção, dizendo que não saberia falar como se deveria. E por quê? Porque Deus mostrou claramente que quem capacitaria ele para falar era quem? Deus. Ou seja, Deus vem e diz: olha, Jeremias, meu santo, não vai ser pelo caminho do sacerdócio, vai ser pelo caminho profético. Você vai ser um profeta meu. E não se preocupe, porque sou eu que vou lhe enviar. E o que você irá falar vai ser o que eu mandar. E não se preocupe, porque eu estarei contigo. É eu que vou com você. Então, queridos, veja que os conceitos estabelecidos de mudança aqui no próprio profeta é claro. Deus é quem iria enviar, o cuidado foi determinado pelo próprio Deus, e Deus o capacitaria. Por isso, ele não poderia, assim, olhar para si mesmo e se sentir o quê? Incapaz. Porque foi Deus quem o chamou. Era Deus quem o capacitaria, era Deus quem o enviaria, e era Deus que iria falar pela boca do profeta. Até porque os irmãos sabem que uma das características mais claras do ministério profético de Deus na trajetória do seu povo foi aqueles que ele levantava e falavam em nome de quem? De Deus. Por isso, o ministério profético é caracterizado por essa frase: assim diz o Senhor. Não era o profeta que ia dizer de si mesmo. Mas veja aqui que Jeremias está dizendo: ah, Senhor, eu não sou capaz. Ah, Senhor, não dá certo esse negócio para mim, eu não passo uma criança. Então veja o conceito dele mesmo. Aí a intervenção divina muda esse conceito. Pois Deus estava dizendo: olha, é eu que vou lhe enviar. É eu que vou lhe proteger. É eu que vou lhe capacitar a falar. Porque foi eu quem te constituí profeta. Mas veja comigo, queridos irmãos, então, o verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para o quê? Plantares. Então veja que no primeiro momento, a intervenção divina mudou a direção da vida do profeta. Em segundo lugar, falamos que a intervenção divina mudou o conceito próprio da vida do profeta, que se achava incapaz. E agora, em terceiro lugar, de acordo com o verso 10, queridos, a intervenção divina mudou o propósito existencial da vida do profeta. Jeremias, queridos irmãos, foi posto sobre as nações, e a nação judaica aqui em primeiro lugar, claro, mas também sobre outras nações. E o texto mostra que ele foi colocado também sobre reinos, de acordo com o verso 10. As nações, ele foi posto não para exigir-lhes tributos, nem para enriquecer com seus despojos, como estava acontecendo. Confira comigo aí, por favor, capítulo 2 de Jeremias, verso 8. Olha o que é que os ministros infiéis do povo de Deus estavam fazendo. Veja aí, Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizavam por quem? Baal. E andaram atrás de coisas de nenhum, o quê? Proveito. Ou seja, os profetas estavam se aproveitando para ganhar? Parece até os nossos dias, né?
A turma lá estava se aproveitando para ganhar algum. Queridos irmãos, então veja que Jeremias é posto, sim, às nações, não para exigir-lhes tributos, nem para enriquecer a si mesmo, mas, como diz o verso 10 aqui, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, mas também para edificar e plantar. Ou seja, sobre os reinos, Jeremias era posto não como um príncipe para governá-los pela espada, mas como um profeta pelo poder da palavra de Deus. Queridos, ele deveria colocar diante deles, melhor dizendo, desses reinos, dessas nações, sim, a vida e a morte. Ele deveria colocar o bem e o mal, segundo a declaração de Deus. Sim, do método que ele usa com os reinos e nações. Por favor, vá comigo para Jeremias capítulo 18. Olha o que é que diz o versículo 5. Jeremias capítulo 18. Ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor, versículo 5. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Verso 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas, o quê? Ações. Então, veja que Deus foi muito claro. Pois, de fato, a intervenção divina mudou o propósito existencial da vida do profeta. Pois ele, de fato, seria colocado sobre as nações e sobre os reinos, não como um príncipe para governá-los, como estava acontecendo com os outros profetas, não, mas como um homem de Deus, que falaria no poder da palavra de Deus. E esse profeta deveria sim colocar diante desses reinos, diante dessas nações, a vida e a morte, o bem e o mal, segundo a declaração do próprio Deus em seu método de usar contra os reinos e contra as nações. O profeta Jeremias deveria assegurar àqueles que persistissem em sua impiedade, queridos irmãos, que eles seriam arrancados e destruídos. Profeta Amós. Se vocês acham que vão fugir de um leão, lá na frente vai estar um urso esperando vocês. É mais ou menos isso aí. E aqueles, claro, que se arrependessem, seriam o quê? Edificados, plantados. Diante disso, queridos, perceba que, de fato, a intervenção divina na vida do profeta, sim, mudou a direção da sua vida, pois a linhagem sacerdotal dele foi trocada, foi mudada, melhor dizendo, pelo ministério profético. A intervenção divina na vida do profeta mudou o conceito próprio da vida dele, que se achava incapaz. Mas Deus o mostrou que era ele quem o capacitaria. E em terceiro lugar, como falamos agora, a intervenção divina mudou o propósito existencial da vida do profeta. E aqui é fantástico, tá, queridos irmãos? Por quê? Porque, como lemos no verso 8 do capítulo 2 do profeta Jeremias, a turma lá, sacerdotes, como diz, né, o texto, profetas e até pastores, já tinham testemunhado um padrão desses ofícios à nação. E claro, era um padrão infiel àquilo que Deus desejava. Aí Deus vem e diz: olha,
o propósito para o qual você existirá, a nação, como profeta, será diferente. Porque Deus, de fato, intervindo na vida do profeta, mudou esse propósito existencial. E ele, sim, foi um grande profeta de Deus entre o seu povo. E falou, sim, sobre o juízo, falou, sim, sobre a condenação, mas também chamou o povo ao arrependimento. Diante dessas intervenções, ou melhor dizendo, dessa intervenção divina na vida do profeta e os seus resultados, como, queridos irmãos, aplicar a mim, a sua vida, a intervenção de Deus? Pois se pararmos para pensar, Deus também interviu na minha e na sua vida. E para isso, queridos, eu gostaria de conduzi-los à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, capítulo 1. Olha o que é que diz o versículo 3. Conhecidíssimo de mim e de você. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante quem? Ele. Olhe para mim aqui. Se Deus interviu na vida do profeta, mudando a direção da vida dele, Deus interviu, meu amado irmão, na minha e na sua vida também, mudando a direção das nossas vidas. Pois a palavra do Senhor nos ensina aqui que Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo. Para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, se Deus diz ali ao profeta que escolheu ele ali ainda na madre, antes do seu nascimento, aqui, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos revela que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então veja como Deus interviu na minha e na sua vida. E nessa expectativa, claro, ela ganha mais conteúdo se eu e você trouxermos à memória que eu e você já estávamos o quê? Condenados ao inferno. Já tínhamos, irmãos, uma direção a seguir, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sim, o salário do pecado é o quê? A morte. O homem, queridos irmãos, já nasce condenado ao inferno, ao juízo. Mas aprove a Deus escolher alguns para a salvação, antes mesmo da fundação do mundo. E louvado seja Deus, porque eu e você fomos escolhidos. Amém? Temos motivo de sobra para agradecermos ao Senhor, porque assim como Ele interviu na vida do profeta, Deus interviu na minha e na sua vida. Mas ainda em Provérbios encontramos também outro resultado da intervenção de Deus na minha e na sua vida. Veja aí capítulo 2 de Efésios, versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí veja agora, queridos irmãos, mas Deus, é interessante, porque os versículos 1, 2 e 3 nos mostram um quadro terrível, irmã Elisângela. A gente estava na peia, que não era fácil. Mas aí veja o verso 4, mas Deus, ou seja, a despeito de tudo aquilo que éramos, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e veja aqui o nosso estado de miséria, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que foi que Deus fez? Nos deu vida.
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus amados irmãos, Deus apenas não nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, mas por causa da sua escolha, eu e você que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pela sua muita misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e mesmo nessa condenação de morte, Deus, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ou seja, a intervenção de Deus não apenas mudou as nossas vidas, mas de fato, ou melhor dizendo, Deus não apenas não interviu nas nossas vidas, mas mudou a direção das nossas vidas. Mas não fique só aí, continue comigo no verso 6, por favor, Efésios 2, 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez aonde assentar? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ou seja, Deus interviu nas nossas vidas, nos escolhendo antes da fundação do mundo. Paulo nos ensinou nos versículos primeiros aí de Efésios 2, que intervindo Deus nas nossas vidas, mudou a direção das nossas vidas, e agora, de acordo com os versos 6 e 7, a intervenção de Deus na minha e na sua vida, meu amado irmão, mudou o conceito próprio da nossa vida. Eu acho isso aqui interessante, queridos irmãos, porque lembra lá o que Paulo vai ensinar em Colossenses, capítulo 1, que Deus, ele pegou o escrito de dívida que havia sobre mim, sobre você, e pregou lá na cruz. Mas não apenas fez isso, ele fez isso expondo aquilo que nos condenava, a quem ele venceu na cruz. Ou seja, meus amados irmãos, eu e você éramos devedores ao Senhor. Sim, mas olha o que é que Deus faz aqui. Ele muda a direção das nossas vidas, e agora, mudando a direção das nossas vidas, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não posso deixar de falar, tá, irmão? Então me permita, eu tenho que falar. Estamos vivendo um tempo que todo mundo quer tirar foto com os pré-candidatos. Tem assim ou não? Não, quando eu falo todo mundo é porque é a maioria, irmãos. É ou não? É isso que eu estou dizendo, todo mundo. Inclusive o povo de Deus. E claro, irmão, a gente sabe que alguns estão ali para tirar uma casquinha mesmo, né? Para ver se vem alguma coisa lá para frente. Mas eu acho fantástico aqui, irmãos, que a nossa posição em Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui, a nossa posição em Cristo Jesus é assentados nos lugares celestiais. E sabe para quê? Veja aí o verso 7. Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco. É interessante, queridos irmãos, porque Deus faz isso na minha e na sua vida, não para mostrar agora Judas é o bambambam, está lá sentado, né? Nos lugares celestiais em Cristo. Olha, Judas está assentado. Não, não é isso. Mas Deus, mudando aí o conceito próprio das nossas vidas, nos coloca nesse lugar, primeiro, para mostrar que nós estamos arrebentados lá, condenados. Mas além disso, é para mostrar, queridos, a suprema riqueza da sua graça e a sua bondade para conosco. Ah, meu amado irmão, e permita-me dizer, eu não troco essa minha posição em Cristo Jesus por dinheiro nenhum no mundo, por cibazó nenhum no mundo, como dizia meu avô, né? Por foto com fulano ou cicrano. Não troco, porque de fato, meus queridos irmãos, eu estou no lado de Jesus. Devemos pensar nisso. Mas em último lugar, para concluirmos nessa noite, vimos que Deus interviu em nossas vidas,
que a intervenção de Deus mudou a direção das nossas vidas, de acordo com Efésios capítulo 2, mas também vimos que a intervenção de Deus mudou o conceito próprio da nossa vida. E em quarto e último lugar, para concluirmos nessa noite, a intervenção de Deus mudou o propósito da nossa existência. Veja aí, por favor, agora Efésios capítulo 3, versos 10 e 12. Olhe só, para que pela igreja, agora olhe para mim aqui, quem é a igreja? Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus deu vida juntamente com Cristo, e por causa disso assentou nos lugares celestiais para mostrar a sua riqueza, a suprema riqueza da sua graça e da sua bondade. Então esses são a igreja. Aí Paulo diz aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja, queridos irmãos, verso 11. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, através da sua palavra, é que para a minha e para a sua vida há um propósito maravilhoso de Deus. Nós, enquanto sua igreja, nós estamos neste propósito. E é isso, queridos irmãos, que muitas vezes falta em nosso coração e em nossa mente a compreensão disso. Porque se eu e você absolvermos, sim, o fato de que Deus interviu nas nossas vidas, de que Ele mudou a direção das nossas vidas, o conceito próprio das nossas vidas, então nós vamos entender que eu e você hoje somos a sua igreja pelo propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, queridos irmãos? Aí, sim, é tornar a sua multiforme sabedoria conhecida. E aqui, o conhecimento dessa multiforme sabedoria se dá assim nos principados e potestades, nos lugares celestiais. É mais ou menos, irmãos, como aquilo que foi testemunhado para mim e para você na experiência de Jó. Quando o diabo chegou e disse, só é fiel porque ele tem as coisas. Aí Deus diz, vá lá, tire tudo. Aí ele tira, e Jó permanece o quê? O quê? Fiel. Aí o diabo, é assim porque ele tem saúde. Aí Deus diz, faça tudo, só não tire a vida. E acontece. E Jó faz o quê? Permanece fiel. E Deus mostrando ao próprio diabo a sua multiforme sabedoria. Queridos irmãos, precisamos sim internalizar isso em nossos corações. E como igreja, sim, entender que Deus interviu nas nossas vidas, que essa intervenção mudou a direção das nossas vidas, que essa intervenção mudou o conceito próprio da nossa vida. Sim, queridos, e mudou o propósito da minha e da sua vida. Não pertencemos mais a nós mesmos, e louvado seja Deus por isso. Não pertencemos mais a esse mundo, e louvado seja Deus por isso, porque eu e você pertencemos a Deus. Pertencemos a Ele, somente a Ele. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe e nos faça entender essas importâncias no nome do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos te louvar e te agradecer por tua palavra, que nos ensina, Senhor, que o Senhor graciosamente interviu nas nossas vidas, mudando a direção das mesmas, o conceito próprio sobre ela e o propósito pelo qual existimos. Obrigado, Senhor. Porque ao mesmo tempo que a tua palavra revela todas essas bênçãos, revela também o que éramos e o que nos esperava. Mas louvado seja o Senhor, porque agora pertencemos a Ti e somente a Ti. Ajuda-nos, ó Pai,
sim, a vivermos o teu propósito, como teus filhos, como teu povo, como tua igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus oramos. Amém. E louvado seja